Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor, amém? Que alegria poder estar com vocês nessa tarde. E ver esse grupo lindo de mulheres, um grupo de mulheres empolgadas, alegres, né? Esse barulho aqui da conversa, enquanto vocês estão lanchando, enquanto vocês estão se aproximando, é muito gostoso, é um barulho de comunhão, e a comunhão gerada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Irmãs, antes de vocês sentarem, eu já vou fazer a leitura, aí depois eu faço as demais considerações aqui. Aí vocês já sentam, já ficam à vontade, né? Só não é permitido vocês dormir agora, tá bom? Porque eu sei que vocês comeram, se comeu bastante daquele negócio, assim, aquela preguicinha, né? Então não pode dormir, combinado? Se você vê alguém dormindo, dá uma cutucada, assim. Amém? Lucas, capítulo 6, versículo 46. 43, perdão, meninas. Lucas 6, 43 até o 45. Hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui a respeito do nosso equilíbrio emocional, né? O tema que foi passado aqui para mim é equilibrando as emoções através da palavra de Deus. Vamos lá? Lucas 6, 43 diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Amém? Podem tomar assento? Glória a Deus. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade que Ele me dá de estar aqui com vocês. Grata à vida da irmã Felícia, né, do pastor Eliezer, que acreditaram no pastor Sérgio quando ele falou. E a irmã Felícia, durante esse tempo, entrou em contato comigo, né? Nós trocamos ali algumas mensagens e fui muito bem recepcionada, né? Me senti muito acolhida. Aliás, não só pela irmã Felícia, pelo pastor, mas por todas as irmãs que chegaram, abraçaram com um sorriso bonito, né? A gente se sente tão bem em ambientes assim. Sou grata, trago o abraço do nosso pastor presidente, irmã Felícia, trago o abraço da nossa pastora, irmã Maria Helena, coordenadora da UFADVille, né? Nós temos lá a nossa União Feminina da Assembleia de Deus de Joinville, é um grupo muito grande de mulheres e, assim como vocês, bem animadas para pelejar aí pelo reino do Senhor. Também grata a Deus pela vida da irmã Fran, minha motorista. Meu esposo era para vir junto comigo e surgiu um contratempo ali, ele não conseguiu estar. Mas a Fran é nosso socorro, bem presente na angústia, né? E uma motorista assim, ó, abençoada, porque a irmã Josi, para dirigir na rodovia, não é muito corajosa. Mas ela está aí, né? Uma bênção de Deus. E hoje, gente, eu vou falar de emoção, né? E eu sou assim a pessoa muito emocionada. Qualquer coisa eu já choro. Mas eu me emocionei muito porque eu preciso apresentar uma outra pessoa que está aqui, né? A irmã Solange, cadê ela? Eu já choro, viu, irmã Solange? Pode levantar, dona moça. Irmãs, a irmã Solange é uma irmã aqui de Alvorada, né, irmã? Não congrega aqui na sede, não. Mas a irmã Solange, ela é uma mulher que cuidou de nós, né, irmã Solange? E eu estava vindo para cá, pode sentar para a senhora não cansar. E eu estava vindo para cá e comecei a lembrar das histórias que ela contava, porque é a primeira vez que eu venho para o Rio Grande do Sul. E eu olhando as placas, eu comecei a lembrar das histórias da irmã Solange, quando eu morava numa cidadezinha chamada Abdom Batista. A gente era missionário lá, uma cidadezinha de 2.600 habitantes, bem pequenininha. E lá tinha uma mulher de Deus, né? Naquela cidadezinha, a gente chegou lá, tinham 3 crentes no primeiro culto na igreja. E a gente se assustou. A irmã Solange não estava no primeiro culto, lembro muito bem. Daqui a pouco ela veio, daí ela veio conversar, até deu
né? Aqui tem mulher de Deus também. E no tempo que nós passamos ali, Deus usou a vida dela de uma maneira tremenda para cuidar das nossas emoções também, viu, irmã Solange? Porque não se cuida de emoção só com conselho, não se cuida de emoção só com pregação, se cuida com uma jantinha gostosa, que ela chamava Pastor Cássio, Mãe Josi, querem jantar aqui em casa? Ela fazia uma lasanha, eu amo lasanha, né? Dá para ver pelo meu porte físico. E ela faz uma lasanha deliciosa, né? Então eu quero honrar essa mulher de Deus, né? E eu, falando de emoção, quando eu vi ela, que já desandei a chorar, já abracei ela. E a gente viveu um tempo de comunhão muito bom. Faz uns 10 anos que a gente não se vê, né, irmã Solange? Ela me ajudou com meus meninos quando eram pequenininhos, eu tenho gêmeos. E foi uma benção. Não vou falar mais, senão vou ficar falando da irmã Solange. Mas como é bom quando pessoas assim passam pela vida da gente, marcam a vida da gente, né? E sempre Deus coloca anjos assim, né, para cuidar do nosso ministério, para nos incentivar, né? Quando às vezes a gente está meio desanimado, Deus manda alguém. E se talvez você está bem animada, pode ser que você seja a pessoa que Deus está mandando para cuidar de alguém, né? Não se esqueça disso. Aleluia. Assim como lá em Joinville, Deus deu a Fran para nós, né? E aqui e lá, quando eu estava na missão, Deus nos deu a irmã Solange, a irmã Saletinha e umas bênçãos lá que nós deixamos. Amém, irmãs? Muito bem. Equilibrando as nossas emoções através da palavra de Deus. É isso aqui, né? Vamos começar. Nós lemos o texto, né? E primeiro a gente vai fazer uma pergunta. O que é uma emoção? Por exemplo, eu falei que eu me emocionei aqui. Já chorei, né? Mas por que eu chorei? Por que eu me emocionei? Porque aconteceu algo que mexeu comigo, né? Que me abalou, né? Pode ser uma emoção que seja positiva, que graças a Deus uma emoção muito boa, a emoção de matar a saudade de alguém, né? E então a emoção é um estímulo emocional que a gente recebe, né? Algo que acontece que causa um abalo, né? Nos abala, nos tira da nossa estabilidade. As emoções... Como foi? Aí. As emoções, elas podem ser boas ou ruins, não é verdade? Por exemplo, se eu sou uma mulher, né, vamos dar o exemplo de uma emoção boa, uma notícia boa. Eu sou uma mulher que estou há muito tempo tentando engravidar, digamos assim. De repente, acontece o dia que eu vou lá e faço o meu teste. Tem gente que vai lá na farmácia e faz aquele testezinho. Quando aparece ali o resultado positivo, qual é a reação emocional que essa pessoa tem? É boa ou ruim? É ótima, né? Vem, o coração acelera e você fica feliz e você já quer contar para todo mundo, porque é muito bom sentir aquilo. Mas às vezes nós podemos ter reações a algo que aconteceu com a gente, alguma coisa ruim que aconteceu. Pode ser que venha para nós uma notícia ruim. Quem aqui já teve, né, recebeu uma ligação falando que alguém que você gosta muito faleceu, por exemplo? É inevitável que na hora venha aquele turbilhão de sentimentos, aquele aperto, parece que você perde o ar, parece que você não consegue mais nem respirar, e você tem que buscar forças, e é uma emoção que te sufoca, uma emoção ruim, ela pode ser muito boa, ela pode ser muito ruim. As nossas emoções, elas podem ser reais ou imaginárias. As irmãs lembram daquela passagem quando os discípulos estavam no barco e começou uma grande tempestade? Então, enquanto estava acontecendo a tempestade, era um medo real, as ondas, né? Aí daqui a pouco eles olham de longe e veem Jesus andando sobre as águas, e eles imaginam que é o quê? Um fantasma. Aí começa aquele medo que era real, começa a aumentar quando você começa a imaginar outras coisas que podem acontecer. Aí eles imaginam que é um fantasma, eles se espantam daí. Não é só um medo, é um espanto. O medo imaginário, por exemplo, que a gente vê nos nossos filhos, quando eles
começam a dormir no quarto sozinhos, eles morrem de medo do escuro. Mãe, acende a luz. Por quê, filho? Porque eu tenho medo. Mas no escuro é tudo igual. Só que eles imaginam uma coisa que não tem ali. Então pode ser real ou imaginário. O nosso medo, ele pode, nossas emoções, elas podem ser emoções passadas, presentes ou futuras. A gente se emociona quando lembra de alguma coisa. Quantas vezes a gente se emociona, né? Com algo que aconteceu lá no passado. Você lembra daquele tempo, aí você se emociona. Às vezes você está sozinha assim fazendo alguma coisa, vem aquele sorriso. Eu penso, o que está rindo? Não, eu estava lembrando, né, daquela época. Mas pode ser que a emoção que vem sobre ti lá do passado é quando você tem uma lembrança de algo ruim que aconteceu, né? Um trauma, algo que te abalou, que te feriu profundamente. Você lembra da hora que aconteceu, como é que estava o dia, você lembra do cheiro daquela situação, você lembra de tudo. Mas você não está vivendo naquele momento tudo de novo, só que a tua emoção é como se você estivesse vivendo tudo novamente. A tua emoção pode ser presente, né? Você vê acontecer alguma coisa, quando a gente falou aqui, a reação em relação a algo que acontece agora, uma surpresa, uma notícia. Ou quando você tem muitas coisas, né, para fazer, você fica meio abalada, assim, porque não sabe para que lado correr. E a tua emoção pode ser por causa de algo que está no futuro, e a gente chama isso de ansiedade. Você se carrega daquilo que vai acontecer amanhã. Não, mas não aconteceu ainda, mas você vive, o teu coração fica ali, né? Você não dorme, você não come direito, ou você come demais, porque você está ansiosa pelo que vai acontecer amanhã. E quando existe um excesso dessas emoções passadas, presentes ou futuro, existe até uma nomenclatura para isso, porque quando é excesso de passado, nós chamamos isso de depressão. Quando você vive triste por causa daquilo que aconteceu no passado, quando você não consegue superar aquilo que passou, quando as tuas lembranças ali te machucam dia e noite, você não consegue se desvencilhar daquilo, isso pode causar uma depressão. Se você vive com excesso de presente, que a gente diz, é muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, a gente chama isso de estresse. Você não dá conta do teu dia a dia, né, de um jeito negativo. E quando você vive, então, muito com essas emoções excessivas por causa do futuro, a gente chama isso de ansiedade. E a gente sabe que essas três coisas são o mal da nossa geração. E é por isso que o Senhor, Ele nos chama a atenção para esses temas que nós estamos falando hoje aqui. Se existe excesso de alguma coisa, é sinal que algo está em desequilíbrio. E é preciso buscar o equilíbrio. E o Senhor, Ele tem equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Ele quer fazer de nós mulheres equilibradas. Não cheias de coisas ruins, mas cheias do Espírito Santo. Não cheias de emoções ruins, mas impulsionadas a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? A Bíblia vai nos mostrar... Agora passou. Que Deus também se revela através das suas emoções. E são emoções que estão descritas na palavra de Deus. Olha o que fala lá em Oséias 11:8. Nos diz assim, Deus falando a Oséias: o meu coração está comovido dentro de mim. Não é uma emoção que Deus está expressando, né? A Bíblia vai dizer que Deus se ira, a Bíblia vai dizer que Deus se alegra, né? Jesus se alegra. Em Lucas 10:21, a Bíblia diz assim, diz que Jesus ficou muito alegre, né? Jesus expressando a alegria dele, porque Deus revelou os mistérios dele aos pequeninos. Né? Jesus expressa compaixão quando vê o doente, quando vê aquele que está faminto, quando vê aquele que está enlutado. Jesus chora diante do túmulo do seu amigo. Jesus chora diante de Jerusalém. Jesus chora, né,
E a Bíblia vai falar que ele sua gotas de sangue, né? Muito forte essa emoção, quando ele está prestes a experimentar a cruz. Jesus, ele experimentou emoções, mas ele não só experimentou, ele expressou essas emoções. E é por isso que quando você expressa algo, quando você sorri, quando você chora, né? Quando você manifesta uma emoção que você está sentindo, isso quer dizer que você se parece com o teu Deus. Você foi feita à imagem e semelhança dele, porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus se manifesta através das suas emoções. Ele se dá a conhecer quando ele diz, né? Quando ele diz que o coração dele está comovido. Quando ele fala da ira, ele se dá a conhecer. Depois, a Bíblia também, ela vai nos orientar a sentir algumas emoções. Em 1 Tessalonicenses 5:16, a Bíblia nos diz assim, alegrem-se sempre. Então, é recomendado pela Bíblia eu ser uma pessoa alegre, né? Você é crente, você lê a Bíblia, então você é alegre. Amém? A Bíblia vai nos recomendar também, Romanos 12:15, a chorar. Como assim, irmã Josi? 12:15 diz assim, chorai com os que choram. Você é alegre, mas você também é sensível à necessidade do outro, né? Quantas de nós assiste às vezes um videozinho lá, né, emocionante na rede social, no YouTube, não sei, na TV, que você nem conhece a pessoa, nunca viu, mas, né, de uma criança, não sei, passando por alguma dificuldade, você assiste aquele vídeo e você chora, né? Mas isso não tem que estar só naquela emoção de ver de longe. Chorar com quem chora é você se comover com a dor do outro também. E essa comoção não é só para ficar na lágrima, é para você estender a mão e ajudar. Isso que a Bíblia nos diz, né? A Bíblia nos manda sentir compaixão, a Bíblia nos manda sentir misericórdia, a Bíblia nos manda amar, né? E amar um sentimento, é algo que precisa ser expressado. E não é só amar o meu irmão, mas é também amar o meu inimigo, por isso que ela manda, porque senão a gente não fazia, né? E ela também nos permite sentir algumas emoções, mas ela nunca nos permite pecar por causa dessas emoções. E ela diz assim, irai-vos, uma emoção negativa, mas não, todo mundo sabe de cor, né? Então esse é o exemplo que Jesus nos deixou. Ele expressa a sua emoção, mas Jesus nunca pecou. E é esse exemplo que nós temos que seguir. Qual é o nosso problema em relação às emoções? Qual será o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que nós podemos justificar o nosso pecado usando aquilo que nós sentimos, por causa daquilo que nós estamos sentindo. Não é verdade? Às vezes a gente vai contar uma história para alguém de algum erro que a gente cometeu, né? Eu fui grossa mesmo. Tem gente que fala que ela vem, eu sentei-lhe os pés. Não sei se vocês usam essa expressão aqui. Mas também me provocou, não é? É algo que eu estava sentindo, então eu estou na minha razão, não estou? E a gente pede a confirmação para o outro, né? A gente diz assim, eu tenho ou não tenho razão? Claro que eu tenho. E a gente pega o outro do lado, assim, eu vou concordar, porque senão também vai, né? Então a gente tenta justificar por causa de algo que a gente sente, né? Agora, todas as vezes que a gente coloca para fora uma emoção, né? Seja isso uma emoção inflamada, né? Seja com atitudes ou com palavras da maneira errada, nós corremos o risco de desagradar a Deus. Nós corremos um risco muito sério de viver com aquela culpa, porque quando você fala o que não é para falar, ou quando você precisava fazer algo que você, né, a tua emoção não te deixa fazer, você fica com medo, depois vem aquela culpa, não vem? Acho, não devia ter falado isso. Ou você pensa assim, poxa, eu devia ter feito aquilo e não fiz.
O Espírito Santo me mandou e eu fiquei aqui com medo, né? Então, todas as vezes que nós usamos isso para justificar, nós desagradamos a Deus, a gente desagrada a gente mesmo e a gente desagrada o outro também. A gente cria uma crise nos nossos relacionamentos, né? Aí você pode dizer assim para mim, irmã Josi, então a solução é fácil. Se eu não posso expressar assim as minhas emoções como eu desejo expressar, então o que eu preciso fazer é eu guardar aqui, eu reprimir tudo e vem aquela raiva, aí eu guardo. Aí vem não sei o que acontece, uma situação que acontece a mim, eu guardo. E aí eu guardo. Não, eu não tenho reação nenhuma. Tem gente que diz assim, olha, não falo nada, se alguém me ofende eu fico quieta, mas aí quando você vê aquele quieta, já é daquele jeito. Por quê? Porque só guardar aquilo que a gente sente, se é algo ruim, não faz bem para a gente também. E o que acontece, às vezes, são pessoas que você olha assim, é bem quietinha, né? Não tem aquelas mulheres que passam anos dentro de um casamento e você vê que o marido é tão difícil de lidar. E você pensa, meu Deus, como é que aquela mulher aguenta? Sempre quietinha ali, sempre quietinha. O que acontece? De repente, ela explode assim, né? E chuta tudo e vai embora. Nossa, o que aconteceu com a irmã tão querida, tão assim? Por quê? Porque ela foi só guardando aquela emoção. Ela nunca resolveu aquele conflito. Ela nunca colocou para fora. O que você está falando, irmã Josi, então? Como é que a gente faz? O que eu estou querendo dizer para vocês é que as emoções não precisam ser reprimidas. Mas nós temos que olhar para a emoção que eu estou sentindo e saber a maneira certa de expressar. Se existe um momento em que você sente necessidade de falar e você vê que na hora você está com muita raiva, né? A Bíblia diz, irai-vos, né? Eu estou irada com uma situação. E tem situações que nos deixam iradas, que nos deixam, né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou esperar o momento certo. Eu vou respirar fundo. Eu vou contar até 10. E aí eu vou falar. O meu marido sempre diz assim, hoje em dia, as pessoas brigam muito pela internet, né? Me manda aquelas mensagens assim no WhatsApp. Vocês têm, não tem, né? Que problema do grupo do WhatsApp, assim, das irmãs, de ter que silenciar de vez em quando o grupo das irmãs, senão dá uns BO lá. Não acontece, né? Aquelas irmãs que joga lá, daí a outra Aí, o meu marido sempre diz assim, faz assim, leia 1, 2, 3. Aí pense assim, será que eu gostaria de receber essa mensagem desse jeito? Aí você vai apagar a mensagem, porque não dá certo você mandar daquele jeito. Será que eu gostaria de ler esse comentário na foto, se eu tivesse postado uma foto lá da minha família, ou de alguma coisa que eu fiz, será que eu gostaria de ler aquele comentário? Não faria mal? Então, a gente tem que aprender a filtrar, a equilibrar. Tem coisas que precisam ser ditas, né? Mas, às vezes, você precisa procurar a pessoa específica que falou aquilo para você. Irmã, lembra aquele dia? Eu fiquei um pouco triste com aquilo que você falou. Você lembra que você falou? Não me senti bem, né? Quero te pedir perdão até porque eu fiquei com raiva de você na hora. Eu vou confessar. Mas eu não quero ter atrito com você. A gente é irmã. E às vezes o que a gente faz? A gente arruma uma roda e conta. A irmã falou isso, vocês acreditam? E aí a gente transborda daquilo. Não é verdade? Então, nós precisamos equilibrar, buscar o equilíbrio. Eu não sei por que vocês estão rindo. Hã? O que a irmã falou? É verdade? Vocês não vão murmurar de mim depois, tá? Vamos pensar naquela, como encontrar o equilíbrio? Vamos pensar naquela passagem que a gente leu lá no início? O homem bom tira bons tesouros do seu bom
coração. Pois a boca fala o que o coração está cheio. O homem bom, vamos lá, esse aqui tem que decorar. O homem bom tira bons tesouros do seu bom coração. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Só um pouquinho. A boca fala do que o coração está cheio. Quando a gente falou que era emoção mesmo, é uma reação a algo que acontece conosco, né? Então, eu pensando nesse versículo aqui, eu posso adaptar, né, ele dizendo assim, ó: se o meu coração está cheio de coisas boas, quer dizer que a minha reação emocional vai ser uma reação boa também. Mesmo que ela seja no dia triste, não vai ser o desespero. É uma emoção que vai fazer você refletir, né? Então, do meu bom coração, do que tem lá no meu bom tesouro que está no meu coração, eu tiro algo bom, uma reação boa. Agora, eu quero que vocês imaginem isso aqui, ó. Enquanto eu estou vivendo a minha vida normalzinha... Vem aqui, Fran, senão eu vou jogar no microfone. Ó, Fran está vivendo a vida dela normalzinha aqui, caminhando. Pode caminhar com esse copo d'água. Ela está vivendo a vida dela. De repente vai acontecer alguma coisa, né? Vai acontecer algo que abala ela, né? Que ela vai ter uma reação emocional muito forte. O que é? Pode ser algo inesperado, né? Então, a Fran está vivendo a vida dela, algo inesperado acontece. Aconteceu. Tadinha da Fran. Ela me perdoou já, né? O que aconteceu? Ela derramou água. Por que ela derramou água? Porque o copo está cheio do quê? Se tivesse cheio de outra coisa, ela ia derramar. Se tivesse cheio de suco de uva aqui, ia derramar o quê? O copo derrama daquilo que ele está cheio. E nós derramamos daquilo que nós estamos cheios. Se a minha vida emocional é cheia de amargura, raiva, rancor, indignação, né? Quando alguém fizer assim em mim, não precisa fazer muita coisa. Vem tudo para fora. Então, nós derramamos daquilo que nós estamos cheios. Se dentro do homem bom tem um bom tesouro, a reação emocional vai ser boa. Agora, o mau tesouro, se tiver um mau tesouro, vai derramar do mau tesouro, né? Agora, como saber do que está cheio meu coração? Vamos fazer um testezinho, né? Uma pergunta aqui para vocês. Eu quero que vocês coloquem, já que vocês têm um papel, quais as 3 emoções marcam sua vida no dia a dia. Vou dar exemplos aqui, tá? Vocês podem marcar 3 negativas e 3 positivas, né? Porque... Exemplos de emoções negativas. Não precisa ser essas também, se tiver outra. Medo, decepção, ansiedade, angústia, desânimo, revolta, insatisfação, insegurança, ira, aflição, tristeza, raiva, culpa, um monte de coisa, né? Desgosto, tédio, vergonha, opressão, preocupação. São exemplos de emoções ruins. Dessas aí, quando vocês pensam em vocês mesmas, né? Se vocês quiserem anotar aí, 3 dessas. Pensem aí. Não, irmã, não sinto nada disso. Glória a Deus. Que bênção, né? Já marcaram? 3. Se não tiver 3, só uma, às vezes você olha assim, não, é isso aqui, ó. Né? Pode ser. Positivas, 3 emoções daí positivas. Vamos lá, eu coloquei os exemplos para vocês
ter no quê? Alegria, gratidão, compaixão, amor, esperança, contentamento, afeto, misericórdia, bom humor, motivação, satisfação, ânimo, entusiasmo, fé, confiança, realização, paz. Colocaram aí as três? 3 negativas e 3 positivas. Agora, digamos que essas emoções estejam numa balança, assim, né? Nessa balança aqui do lado positivo, está pesando mais? Ou será que do lado negativo está pesando mais? O que define você, né? No teu dia a dia? Ah, irmã, eu vivo no meu dia a dia, assim, eu chego, é só alegria quando eu chego. Eu chego, bom dia! E aí todo mundo já bom dia! Parece que eu chego e alegro o ambiente, assim, as pessoas ficam felizes quando me veem, né? As pessoas, eu vejo alguém, né? Eu me comovo e eu vou e ajudo. Como é que funcionam as emoções no teu dia a dia, o teu normal? Se alguém pudesse definir você, como é que será que definiria? Vocês marcaram aí? Então respondam para vocês. Qual lado dos dois pesa mais? Tá? Só vou abrir um parênteses aqui, enquanto vocês continuam refletindo nas emoções boas ou ruins. Às vezes, emoções boas nem sempre trazem um bom resultado, tá? E as emoções ruins também podem levar... E emoções ruins, às vezes, nos levam a um bom resultado também. Por que você está dizendo isso, irmã Josi? Porque, às vezes, a gente pensa que a vida tem que ser só alegria, então, né? A Bíblia nos diz lá em Eclesiastes 7:2, assim, que é melhor estar num velório do que numa festa. Meu Deus, então que tristeza. Mas por que isso? Por que a Bíblia? Por quê? Porque quando eu estou num velório, o que acontece? Eu não começo a refletir sobre a vida eterna. Eu não começo a refletir assim que eu preciso passar um tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, porque parece que passa muito rápido. Então, às vezes, essa tristeza que eu estou sentindo me leva a melhorar. Quando a gente vê Neemias, o que levou Neemias a reconstruir lá os muros? Ele primeiro ficou triste, mas aquilo impulsionou ele. E às vezes, se você está numa festa cheio de riso, de alegria, né? Aquilo ali pode embriagar você. E não estou nem falando de você tomar uma bebida alcoólica lá. Eu estou falando de você se iludir com aquilo ali, se deslumbrar com aquilo ali e achar que ali é o melhor lugar do mundo. E daí esquecer da eternidade, né? Esquecer de tudo isso. Por exemplo, Noé. Noé saiu da arca feliz. A família dele salva, plantou uma vinha. O que ele fez? Se embebedou com a vinha. Estava feliz. Né? Então, a gente tem que cuidar. O que nós precisamos prestar atenção é no tempo em que eu mergulho naquela emoção. Por exemplo, assim, um luto eterno. Tem pessoas que perderam alguém há 10 anos. Você fala com a pessoa hoje, a pessoa parece que saiu do velório ontem. Não parece? Ela não consegue sair daquele dia mais. Então, tem que cuidar desse tempo em que você mergulhou naquela emoção. Né? A emoção ali é como se fosse um rio. Você tem permissão para ir, mas você tem que sair lá do outro lado. Você não pode deixar a correnteza levar você embora. É assim que tem que ser. Né? Então, como eu falei, não é a vida inteira também só festa, só alegria, só isso, porque senão você pode... Né? Então, quais as emoções definem você? Você já viu ali, né? Como que a gente pode saber quais emoções nos definem? Você vai entender qual emoção te define, por exemplo, no ambiente que você está. Vamos pensar assim. Deixa eu passar para o próximo. Quais são as falas que te definem? Aí você pensa assim, o que eu costumo falar sempre? Aquilo ali expressa, porque a boca fala que o coração está cheio, expressa o que eu sinto. O que mais? Em quais ambientes você se sente à vontade? Que ali você vai ter liberdade para expressar a tua emoção, né? Qual é a roda de amigas que você tem?
Quais são as conversas que você tem lá naquela tua roda de amigas? Eu e as minhas amigas fazemos um café e é uma bênção, irmã. A gente ora pelos outros, a gente combina de visitar alguém, a gente já leva um cafezinho, né? Então é aquela... Ou será que a tua roda de amigas acaba sendo uma roda dos escarnecedores, né? A murmuração, da fofoca. Então a gente tem que ver. Isso vai demonstrar que a gente está insatisfeita com a vida, né? Quando a gente começa a reclamar de tudo, tá? É insatisfação, é uma emoção. Outra coisa, quais pensamentos enchem a tua mente? Porque às vezes a gente não fala assim, né? Não exterioriza tanto, mas a minha cabeça está o dia inteiro ali martelando coisa ruim. Aí vai te ajudar a definir. Depois, quais reações você costuma ter? Que é aquilo que a gente falou aqui, ó. Derramou do quê? Né? Por que meu coração pode estar cheio dessas emoções? Aqui eu já, ó. Por que o nosso coração pode estar cheio dessas emoções que você marcou aí? Pode ser que você é definida por essa emoção, por isso que você sente, por causa do que foi oferecido para você durante a tua vida. Né? Às vezes o que você sente, o que está cheio do teu coração, é o que foi oferecido para você. Quem recebeu, por exemplo, durante toda a vida, durante a criação, as críticas constantes, assim, aquela coisa, parecia que tudo que fazia estava errado, né? Aquela cobrança, é uma pessoa insegura. Parece que vai fazer as coisas, faz lindo, daí olha assim, ai, acho que não ficou tão bom. Você fica insegura. Se você é aquela pessoa que foi rejeitada, às vezes você foi rejeitada lá na tua infância, ou rejeitada na tua juventude, quando você tinha aqueles primeiros namoradinhos, e você via todo mundo assim, daqui a pouco você era tratada mal. O que vai gerar isso em você? Né? Vai gerar a insatisfação, né? Aquele senso de que você nunca é suficiente, a desconfiança, um monte de coisa ruim. Se foi muito duro aquilo que você recebeu, uma educação muito severa, né? Também pode ser que você se sinta com medo, até dentro da igreja, algumas de nós fomos criadas em igrejas em que a pregação era Deus e pecado, não tinha a graça que nós falamos hoje aqui. E aí pode ser que você viva com medo, estou na igreja, mas eu estou com medo que Deus volte hoje e Ele me deixe. Aí você não desfruta da graça, né? Mas pode ser também que você foi... não, irmã, eu não fui tudo isso de ruim, né? Eu fui bem mimadinha, assim, eu era princesinha lá de casa, e era carregada no colo, não sei o quê. Aí também pode ser que você viva achando que você é a rainha da cocada. Que você tem que mandar em todo mundo, que você, né? Tem que equilibrar também. Mas talvez você recebeu carinho, acolhimento, compreensão, correção quando preciso. Daí fica mais fácil você ter essas emoções equilibradas, né? Talvez o que está sendo oferecido, que está causando esse desequilíbrio emocional, talvez você esteja vivendo, é algo que está sendo oferecido hoje para você. O que você está recebendo da vida hoje. Aí você olha assim, irmã, eu era uma mulher bem feliz. Eu era uma moça cheia de sonhos, eu vivia muito bem, eu tinha vontade de ir para a igreja, mas daí foi acontecendo algumas coisas, às vezes é lá dentro do teu casamento, né? Não sei como é que é teu casamento, como é que é teu relacionamento. Quantas mulheres que, mesmo sendo cristãs, mesmo tendo marido na igreja, tem um marido que é abusivo, tem um marido que fala o que vem na cabeça, que te humilha, que te oprime. E talvez aquela mulher que expressava alegria, hoje não consegue por causa disso que está vivendo. Por causa disso que está sendo oferecido. E qual que é o conselho para nós? Né? Quando eu recebi todas essas coisas ruins, ou quem sabe se eu estou recebendo coisas ruins, procure ajuda. Fale para alguém. Às vezes você ficou calada há muito tempo, até dentro do teu relacionamento. E você, como eu falei antes, você ficou assim, aguentou. Fale com esse homem aquilo que você sente. Quando Abigail chegou em casa, depois de ter resolvido toda aquela situação com Davi,
Ela olhou, chegou, viu o esposo que é bêbado. O que ela fez? Ela teve o equilíbrio, ela resolveu a situação. A morte não chegou na casa dela por causa da sabedoria dela. Quando ela chegou, ela viu aquele homem. Mas ela teve a paciência de esperar e depois olhar para ele. E a Bíblia diz assim, ela falou tudo quanto tinha acontecido. E às vezes o nosso erro é não falar tudo quanto está acontecendo. A gente não deixa claro. No relacionamento, principalmente as meninas que vão casar agora, são mais novas, né? A gente precisa expressar aquilo que nós estamos sentindo. Eu sei que a Bíblia fala de submissão e nós não vamos deixar de ser submissas. Mas quando aquilo que está acontecendo conosco está nos ferindo, nós estamos permitindo que o nosso esposo peque contra Deus. E eu não quero que o meu esposo peque. Eu vou dizer assim, olha, você está me ferindo. Você falou isso e não consegui ouvir aquilo sem sentir o meu coração machucado. Então é preciso falar, expressar. Irmã, mas não resolveu, já apanhei, já fiz. Então procure a ajuda de outras pessoas. Procure a ajuda do pastor, um aconselhamento. Eu não sei se aqui tem grupos de casais. Tudo isso pode ajudar no teu relacionamento, pode ajudar nas tuas emoções, mas é preciso buscar ajuda. Dependendo do nível do trauma que você sofreu, é preciso até buscar uma ajuda profissional. Quantas irmãs nossas estão se formando como psicólogas? E não tenha preconceito quando você... eu não vou na psicóloga, porque crente não vai. Vai sim. Assim como vai no pediatra levar o filho, assim como vai no ginecologista, vai no psicólogo também. E Deus inspira pessoas e capacita pessoas para nos ajudar, para nós encontrarmos esse equilíbrio que nós precisamos ter. Agora, uma das coisas que acontece é que por mais intenso que tenha sido o estímulo que você recebeu durante a vida, por mais difícil que tenha sido, isso não pode servir de desculpa para você pecar. O que acontece na história de Esther? Ela tem uma história fácil? Não. Mas ela se tornou uma rainha libertadora do seu povo. E quantas mulheres que a gente vai... Não é lindo quando vem uma mulher aqui e conta um testemunho? Às vezes tem testemunhos que a gente fica assim, meu Deus, como é que ela aguentou tudo isso? E a gente acha lindo, né? Que Deus fez, transformou, mas ela passou, aguentou, superou e se tornou instrumento de Deus nas mãos dele. A Bíblia vai dizer para nós que as mesmas consolações com que nós somos consolados, Ele vai nos usar para consolar também. Mas é preciso que você receba esse consolo do Espírito Santo, para que você se torne, então, um instrumento nas mãos dele. Talvez você hoje esteja transbordando do mau tesouro que alguém que tinha um mau tesouro depositou sobre a tua vida. Isso é bom? É bom ter um mau tesouro dentro de você? Então, o que precisa fazer? Precisa ser jogado fora. Vamos jogar fora isso. Falando, se tratando, conversando, buscando um grupo, buscando uma amiga, orando, falando aos pés do Senhor, com sinceridade de coração. A oração é uma terapia para nós. Aleluia. Faça isso. Busque ajuda, né? Precisa ser jogado fora. Aleluia. Porque Deus, irmãs, tem algo precioso para ser colocado aí dentro de você, de cada um de nós. E se esse tesouro ruim estiver aí dentro, ele não tem como colocar, porque está cheio de outra coisa. Então, nós precisamos abrir esse espaço. Talvez você derrame essas emoções que você anotou aí por causa das características próprias do teu temperamento. Porque Deus nos criou de formas diferentes, não criou? Tem aquela que é mais quietinha, tem aquela que é mais expansiva, assim, né? Tem aquela que é mais chorona, né? Que eu sou bem chorona. Vocês já viram, né?
Então, cada um Deus criou de uma maneira diferente. E a gente precisa se conhecer. Por quê? Porque quando a gente se conhece e se coloca nas mãos de Deus, a gente diz assim, ó Deus, eu estou aqui. Eu tenho esse potencial, mas eu preciso ser afinada como instrumento, né? Precisa afinar as cordas do violão, precisa puxar para cá, até que saia o som certinho, senão não vai sair, né? Então, o que acontece? Eu coloquei uma historinha aqui, para nós entendermos mais ou menos como é que são as pessoas, as diferenças das pessoas, né? E eu usei alguns personagens bíblicos para nós entendermos, porque a gente já conhece esses personagens, então vamos tentar entender, né? Essa história é a história de uma pedra no caminho. Tem uma pedra no caminho. Pense que Pedro, o Pedro da Bíblia, ele se encontra com aquela pedra no meio do caminho. O Pedro, o que o Pedro era? Ele era impulsivo, ele não pensava antes de falar. Eu vou lá, eu vou fazer, e deixa comigo, e eu não vou negar, e eu vou com você. Não era assim? E eu vou andar na água. O Pedro vê a pedra no meio do caminho, ele desse jeitão dele, o que ele faz? Ele vai lá e dá um chutão naquela pedra. Aí o Pedro, o que faz? Se machuca, não machuca? Às vezes você é assim, não é? Tem algumas de nós que são assim, a gente é impulsiva, fala alto, dá risada alto, aquela pessoa bem cheguei, né? Eu tenho um programa de rádio lá na segunda-feira também. Aí tem uma menina que sempre participa, toda segunda-feira. Aí ela manda um áudio assim, cheguei! Aí a gente já sai, é Sheila o nome dela. Vou contar para ela que eu falei dela aqui. É assim. É aquela que vê a pedra e vai chutando tudo. Aí existe aquele, né? Tem outro que pode encontrar a pedra, que é o Paulo. O que o Paulo faz? O Paulo era aquele homem obstinado, aquela liderança nata, que ele passava por cima de tudo, se necessário, para cumprir aquilo que ele estava convicto que tinha que fazer. Aí Paulo vê a pedra, a primeira coisa que ele olha e diz, quem foi que deixou essa pedra no meio do caminho? Vamos! Levanta alguém aí, vamos fazer uma equipe aqui, vamos levantar essa pedra e vamos tirar do meio do caminho. Né? Era aquele líder nato. E às vezes você é assim. Você vê que tem uma necessidade ali, né? Estão organizando a escola bíblica de mulheres, né? Aí, às vezes, você é aquela, meu Deus, olha aqui, ainda não fizeram isso. Nossa, mas tinha que fazer desse jeito. Vamos, daí liga para a irmã, para a pastora. Pastora, a senhora não acha que era preciso fazer assim? Porque assim eu acho muito importante, não tem essa pessoa? Né? Que ela organiza. É preciso tomar cuidado, porque Paulo, teve uma época que Paulo, o que ele fazia? Ele matava por causa daquilo que ele era obstinado. Ele passava por cima, ele humilhava, ele maltratava, ele torturava, né? Então, é preciso tomar muito cuidado, se você é assim. Aí, às vezes, a Ana encontra a pedra no meio do caminho. Qual que é a reação emocional da Ana? Ah, não, é pedra, meu Deus, uma pedra no meio do meu caminho. Meu Deus, é só no meu caminho que tem pedra. Eu não vejo os outros com pedra no caminho, mas a minha vida é essa pedra no meio do meu caminho. A Ana chora. Não vou falar nada, que eu sou um pouco Ana, um pouco... A Ana é chorona, né? A Ana, se ela fosse provocada, ela não queria nem comer. Não é assim? Ela era dramática, ela era amargurada, né? Por causa da dificuldade dela, ela era pessimista também. Né? Parece que fala com a Ana. A Ana é aquela pessoa que você fala e nada vai dar certo. Ô, irmã, vamos lá, vamos fazer vamos juntar um grupo, um ônibus. Ah, mas será? Vai chover domingo? Não é? Ela já acha que... Sei, né? A irmã passa por ela, assim, meio atordoada, e a irmã não diz paz do Senhor para ela. Ah, mas acabou com o dia dela. Dramática, né? Talvez você seja a Ana. A tua reação emocional seja como da Ana.
E a gente dá risada. Quando a gente dá risada é porque a gente se vê, né? Então, talvez você seja como o Gideão. O Gideão vê a pedra. Lá de longe o Gideão vê a pedra. Aí ele vê os outros, ele diz assim, todo mundo com problema com essa pedra. Eu não quero nem chegar perto dessa pedra aí. Se um dia eu precisar passar por lá, eu penso o que eu vou fazer por enquanto. Vou ficar por aqui. Gideão não queria se envolver. Ele se esconde lá no lagar, né? Escondido. Ele tem que fazer prova com Deus e mais prova com Deus para ver se ele vai fazer o que Deus quer. Né? Não é? Tem gente que é assim, que é mais medrosa, não tem iniciativa, aí vê uma coisa assim, não é aquele que reclama, não é aquele que chora, é aquele que fica meio apático assim. Aquele crente do banco, deixa eu aqui, ó, irmão, não, deixa eu aqui, o último banco é meu, não quero saber. E tem uns que são assim, né? Tem irmãos e irmãs que são assim, quando você pede para se envolver com alguma coisa, diz, Deus me livre, isso aí dá muito problema. Crente é muito problemático, né? Daí fica. E se você se identifica com algum deles, você é uma pessoa normal. Né? Irmã, então é só isso mesmo? Eu vou reagir porque eu sou desse jeito e pronto? Não, graças a Deus, que Deus nos transforma através da palavra dele. Irmãs, se você me conhecesse, olhar para o meu jeito, para o meu temperamento, você dizia, essa daí nunca vai viajar até no Rio Grande do Sul, né? Para pregar. Capaz a Josi. Quando eu era mais nova, eu morria de medo de chegar na frente até, sabe, na época de escola, apresentar um trabalho. Eu não dormia durante a semana. Se eu pudesse ficar doente, eu podia ficar doente, né? Só para não... Eu era essa pessoa, eu era meio Gideão, assim, sabe? Meio Gideão e meio Ana, porque daí eu chorava porque eu não queria. Tudo misturado. Medrosa. Insegura no último. Tudo que eu fazia para mim não era suficiente. E aí, se alguém me dissesse assim, Josi, você vai ser prega. Quando eu fui para a igreja, né, eu achava bonito as meninas cantando, as meninas. E aí tinha os cultos de jovens, e eu dizia para o meu líder de jovens assim, não me chame. A única coisa que você tem permissão para me chamar, quando ele insistiu muito, é para ler a palavra. Porque daí eu já vou aqui, anoto aqui, eu leio e chamo a outra pessoa para orar. Era a única coisa que era permitido. Não me chame porque eu levanto e vou embora. E aí o primeiro dia que eu fui ler a palavra ainda, eu marquei na primeira epístola de Pedro, né? Eu nunca me esqueço disso, porque não tem como esquecer. E eu cheguei lá nervosa, porque eu ia pegar o microfone, né? Eu disse, irmãos, os irmãos abrem a Bíblia na primeira epístola de Paulo. E fiquei. E uns folheavam a Bíblia e outros... E eu vi que, né? Daí o meu líder veio assim e disse assim, mas é de Paulo aqui aos Coríntios, não sei o quê. Eu olhei para ele, que Paulo? É Pedro! Mas não fui eu, o que mais passei vergonha, né? Foi quem procurou. Então, assim, muito, muito envergonhada. Mas existe uma coisa que a gente faz, que é buscar Jesus. Eu não quero ser assim. Eu não quero mais ter essas reações que eu tenho quando alguém me diz que eu tenho que fazer qualquer coisa. A gente estava vindo, a irmã que estava trazendo nós, os irmãos, né, falou de dirigir. Irmã Felícia, eu fiquei mais de uns 6 anos lá em Joinville, com uma carteira dentro da minha carteira, assim, e eu não pegava o carro. Por insegurança, eu ficava, ai meu Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não posso. Sabe essa pessoa? Travava tudo. Aí um dia, eu lembro que eu cheguei numa consagração e o meu esposo tinha dito, meus meninos eram menores, né? Aí ele disse assim para mim, Josi,
meu, que difícil você não pegar esse carro, né? Que a gente tem que tirar os meninos bem cedinho, eu podia ficar aqui com eles e você ir. E quando ele chegou, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, quando a gente chegou na consagração, eu vi aquelas irmãs bem velhinhas, né? Saindo do carro. E eu fiquei assim, Jesus, o que elas conseguem e eu não consigo? Né? E eu fui para a consagração e comecei a orar, disse, Jesus, me muda, me dá coragem. Me faz corajosa, Jesus. E aí Jesus me fez corajosa. Como é que ele me fez corajosa? Ele me colocou no fogo. Para pregar, a gente tem um programa, vou fazer propaganda aqui, lá no YouTube da Alphaville, tá? Entrem lá. Alphaville Oficial. Eu apresento lá o programa no YouTube. E eu não imaginava que eu pudesse ser capaz daquilo, mas no dia que foi para escolher alguém, era para ser outra moça. A moça não pôde ir. E a irmã Maria Helena olhou assim, mas nós não vamos adiar de novo esse negócio, era para ser a estreia, né? No retiro. Aí ela olhou para todo mundo e disse, você apresenta, Josi? E eu, hã? Ai, no susto, assim. Mas eu pedi para Jesus me fazer corajosa. E coragem não é que você não vai ter medo. É você enfrentar esse medo para você poder superar. Não é verdade? Todos esses personagens que a gente falou aqui, que a gente riu, tinham características próprias de reagir emocionalmente. Mas nenhum deles usou a desculpa, Deus, eu sou assim. E eu vou morrer assim. Eles buscaram a transformação. Eles buscaram ser moldados e mudados por Deus. O Pedro impulsivo, que falava sem pensar, ele arrastava depois uma multidão quando ele foi cheio do Espírito Santo. Ele virou um grande pregador. O Paulo, aquele obstinado que massacrava. Depois que ele foi transformado por Deus, ele se permitia ser torturado por amor das almas. Ele continuou obstinado, mas agora ele tinha um alvo. E o alvo dele era alcançar o mundo. Aleluia. A Ana, que era depressiva, ela virou uma mãe sensível à voz de Deus. E ela entregou. Imagine uma mãe toda carente, emocional, entregar aquilo que era mais precioso para ela, o filho dela. Ela entregou para Deus. O Gideão, que era aquele medroso, que ficava se escondendo, ele virou um grande general. Todos eles aprenderam a lidar com as suas emoções. E eles potencializaram aquilo que era natural deles, aquilo que era bom. Porque isso que a gente ri aqui é dos defeitos, mas dentro disso que você é, dessas tuas reações, existem coisas boas que Deus colocou dentro de você. E é um potencial nas mãos de Deus. Só que às vezes a gente acredita mais na voz do inimigo, que fica apontando os nossos defeitos e deixa de acreditar naquilo que Deus já falou sobre a tua vida. Deus quer usar cada uma de nós. Então você já entende que existe um caminho para nossas emoções ser equilibradas pela palavra de Deus. Compreender o que você recebeu da vida e compreender que as suas características não te dão licença para errar. Não é verdade? Nós precisamos entregar as nossas fraquezas para o Senhor. Você já confessou as suas fraquezas emocionais, essas suas reações emocionais para o Senhor? Nas nossas orações, nós precisamos saber que pecado tem nome. E às vezes nós erramos na nossa oração quando a gente diz assim, Senhor, perdoa por todas as minhas falhas. E a gente sai daquela oração do mesmo jeito, né? Tudo que eu fiz de errado, Jesus. Mas a Bíblia nos diz para nós confessarmos as nossas falhas, mas a falha tem um nome. E quando nós falamos da emoção, a gente lembra da passagem que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas feridas. Essas emoções, quando não são equilibradas, elas constantemente causam dores e feridas. Então,
Então, quando você for confessar, você diz assim: Senhor, me perdoa pelas minhas emoções distorcidas. Me perdoa pelas minhas amarguras. Me perdoa pela minha impulsividade, né? Se você for ali parecido com Pedro, por essa impulsividade que falar o que vem na mente, sem pensar antes. Me perdoa, Senhor, por essa autoridade que machuca. Me perdoa, Jesus, pela minha negatividade. Me perdoa, Jesus, pela minha apatia, né? Até pela minha preguiça espiritual. Me perdoa, Jesus, pelo meu medo, pelo meu orgulho. As nossas emoções precisam ser expressadas, né? E o nosso pecado precisa ser confessado. Hebreus 12, 14, eu já me perdi aqui nesse negócio. Aí, tá certo. Olha o que diz Hebreus 12, 14 e 15. Quando nós confessamos os nossos erros, uma coisa que nós temos que entender é que esses erros são confessados naquele momento ali, mas nós não podemos sair da nossa oração nos esquecendo que nós confessamos. Quando a gente vai viver a nossa vida, a gente precisa buscar essa santificação, que é isso que vai trazer mudança real. É isso que vai trazer transformação. Você confessou, agora precisa buscar a santificação e retirar aquilo que está enraizado. E é isso que a Bíblia diz: busque a santificação. Deixa eu ver se está aqui o versículo. Não, volta. Hebreus 12, 14, perdão, meninas. Diz assim para nós. Hebreus 12, 14. Se vocês quiserem abrir aí. Procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela sejam contaminados. Essa santificação é o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos nos relacionar, e o nosso relacionamento com Deus não é só através da oração, é através do conhecimento da palavra dele. Foi aqui, através dessa palavra, que ele se revelou a nós. Como é que eu vou saber a vontade de alguém se eu não busco na fonte daquilo que ela revelou? Como é que eu vou saber a tua vontade se eu não pergunto: ô irmã, o que você quer comer? Quer comer arroz? Quer comer? Ela precisa me dizer. E o Senhor nos disse aquilo que Ele queria através da sua palavra. Então eu preciso buscar as respostas dEle aqui nessa palavra. E o meu relacionamento com Ele vai se tornando mais íntimo, mais íntimo, mais íntimo. Eu vou recebendo dEle, e Ele vai me entregando, e isso vai transformar a minha vida e vai transformar as minhas reações. Procurem viver em paz com todos, aqui diz. E essa paz com todos vai falar dessas reações que nós temos. Quando as nossas emoções são moldadas, é mais fácil viver em paz com todos. E esse todos inclui eu mesma. Eu faço parte do todos. Eu tenho que viver em paz comigo mesma. Buscar a santificação, o relacionamento sem o qual ninguém verá o Senhor. Depois diz assim, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação por meio dela sejam contaminados. Quando a gente fala de raiz de amargura, a gente fala de um sentimento que está ali enraizado. E a Bíblia diz para nós: não deixe brotar. Arranque isso daí, que é aquilo que a gente já mencionou aqui. Arranque isso daí, porque isso vai contaminar, isso vai trazer perturbação. É preciso fazer essa limpeza. Não é preciso só confessar, mas fazer a limpeza, a santificação. E depois disso, o que vem? Vem a paz. Porque saiu a raiz de amargura, saiu o mau tesouro, saiu as coisas ruins, tem espaço para o agir de Deus na nossa vida. Tem espaço para a palavra, a semente da palavra cair aqui e ser gerado algo bom, algo frutífero, né? Isso é ter um relacionamento com Cristo. E a partir do nosso relacionamento com Cristo, eu ligada a Ele, o fruto do Espírito vai brotar na minha vida.
O fruto do Espírito, quais são as características do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não parece a lista das emoções boas? São coisas boas que vão brotar da nossa vida. Quanto mais ligada a Cristo, quanto mais pertinho dele, mais fácil vai ser eu receber a seiva, a presença dele, a palavra dele, que vai fazer gerar esse fruto do Espírito. Aleluia. E a gente pode entender que o fruto do Espírito, ele não tem a ver com a condição climática. Que aí fora as árvores, né? Às vezes quando é tempo de dar fruto e dá uma geada, né? Ou dá um vento, uma tempestade, granizo, o que acontece? Estraga o fruto. Porque tem a ver com o que está acontecendo lá fora, né? Pode estragar o fruto. Mas esse fruto não vai se estragar por causa daquilo que acontece fora. Por causa daquilo que nós recebemos de fora. Por causa daquilo que o mundo nos entrega. Por quê? Esse fruto vai ser gerado dependendo da árvore que estiver ligada. Você é um galho. A Bíblia diz que você é um galho que está ligado à videira verdadeira. E essa seiva que vem de lá vai fazer esse fruto ser gerado. E não precisa fazer força, irmãs. Você já viu uma árvore fazendo força para dar um fruto? Vem naturalmente. Não é nada forçado. E é por isso que as nossas reações emocionais, quando moldadas pelo Espírito Santo, também não são forçadas. Eu não vou ter que forçar que eu estou feliz só para agradar alguém. Eu tenho a alegria do Espírito. Eu não vou precisar dizer, vai tudo bem, só para dizer que está tudo bem. Não, está tudo bem. Porque a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, está reinando sobre a minha vida. Eu não vou precisar assim, forçar para não falar aquilo que eu estou pensando, porque eu tenho domínio próprio. E eu vou saber responder no tempo certo, na hora que Deus me conduzir para responder. Nós queremos gerar esse fruto de uma maneira saudável, então é preciso estar ligada ao Senhor. A seiva é a presença dele. E a seiva também é a palavra que alimenta a nossa vida. E quando essa palavra ela vem nutrir a nossa vida, a palavra está ali presente em nós, aí ela vai ser vivida. E aí se a palavra diz assim, não temas, eu não vou temer, porque a palavra é viva e ela vive em mim. Se a palavra diz não ande ansiosa, porque ela é viva, eu não vou andar ansiosa. Se a palavra diz alegrai-vos, porque ela é viva, eu vou me alegrar. Se ela diz tenha paz, porque ela é viva, eu vou ter paz. Se ela diz tenha ânimo, eu vou ter ânimo. Se ela diz ame, eu vou amar. Amém? E para encerrar, irmãs, eu quero usar aqui as palavras de Paulo em 2 circunstâncias. 2 momentos que Paulo expressa aquilo que ele está vivendo. Romanos 7:19 diz assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Quando a gente olha para esse Paulo aqui, parece um Paulo desequilibrado, né? Parece aquele Paulo antigo, que massacrava e torturava. E alguns estudiosos dizem que quando Paulo escreve isso aqui, ele está querendo descrever ele mesmo, quando ele ainda vivia aquela religiosidade antiga. Mas depois Paulo vai nos surpreender com aquilo que está escrito em 2 Coríntios 4:7. Ele diz assim, temos porém, agora é o Paulo transformado falando, temos porém um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Aí ele diz assim, somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, ficamos perplexos, mas não desanimados. Nós somos
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É alguém que sabe filtrar o que vem de lá. E aquilo que sai dele é o bom tesouro, porque ele diz aqui, ó, que ele tem um tesouro num vaso de barro. E esse tesouro é a presença preciosa do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãs? Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe, irmã, você tem vivido essa montanha russa, ou uma montanha russa espiritual e emocional. E você hoje, quando a gente estava falando aqui, você pensou assim, Senhor, eu quero encontrar esse equilíbrio aí que a irmã Josi está falando. Eu quero orar com você e pedir para que o Senhor te dê esse equilíbrio. Que você possa sentir essa paz que excede todo entendimento. Que você possa estar intimamente ligada ao Senhor de uma tal forma que aquilo que brota de você traga paz e harmonia onde você estiver. Aleluia. Vamos orar para que o Senhor molde as nossas emoções conforme a vontade dEle? E depois, irmãs, posso pedir para vocês cantar de novo? Quero ser uma mulher transformada? Porque Ele quer nos transformar. A transformação não é só para os personagens bíblicos que nós vemos aqui. A transformação é para nós, servas de Deus. E o mundo precisa ver diferença na nossa vida. Ele vai dizer, eu sinto paz quando aquela mulher está ali por perto. Eu sinto alegria quando aquela mulher chega. Os teus filhos vão dizer, que bom, mãe, que você está em casa. Os teus netos vão celebrar a tua presença. As irmãs do círculo de oração, quando estiver reunidas e você ficou um dia sem vir, vão dizer, nossa, você fez tanta falta. Porque você é moldada pelo Santo Espírito de Deus e pela sua palavra. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no teu coração e diz, Senhor, trabalha aqui hoje. Aleluia. Querido Jesus, nós estamos aqui, Pai, na tua presença nessa tarde. E queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor molde as nossas emoções, molde o nosso coração, molde as nossas reações, Senhor, de acordo com a tua vontade. Muitas das tuas filhas têm sofrido, Jesus, por causa da emoção daquilo que ficou guardado, do mau tesouro que alguém depositou sobre a vida dela. Que nessa tarde, Jesus, o Senhor possa arrancar tudo isso que ficou ali dentro, todo o lixo emocional. Deus, todo o trauma, toda a dor, Jesus, que o Senhor possa arrancar de dentro dela. Se a tua filha está abalada, Pai, porque na vida que ela tem vivido, ela tem recebido tantas coisas ruins, e ela não tem conseguido lidar com tudo isso. Eu te peço, Senhor, tira a tua filha dessa situação. Abre uma porta, Jesus. Dá, Jesus, pessoas para ajudar, para dar uma saída para a tua filha, Senhor. Que ela possa se levantar, Senhor, como uma guerreira, cheia do Espírito Santo, Jesus. E ter, Jesus, vontade de sonhar novamente, ter vontade de realizar novamente. Oh Deus querido, que o Senhor possa nessa tarde aqui, se algumas das tuas filhas estão acovardadas diante da tua missão, diante do teu propósito para a vida delas, que o Senhor possa destravar elas, Senhor, e que elas comecem corajosas a dizer sim para ti e sim para os desafios que estão sendo propostos a cada uma delas. Pai querido, que o Senhor possa moldar, Jesus, a tua filha, que o Senhor escolheu para ser líder, que o Senhor possa moldar a tua filha, que o Senhor escolheu para ser uma influência para essa geração, que o Senhor possa
possa moldar a tua filha, que é sensível, Jesus, para ela ser sensível às necessidades daqueles que a rodeiam. Deus querido e santo, que o Senhor possa transformar a vida de cada uma para sermos mais parecidas contigo, Pai. Que em tudo nós possamos sentir como tu sentiu, mas não pecar, porque nós queremos ser santas como tu és santos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.